Cansado do iFood comer a sua margem com taxas absurdas? Já tentou tracionar a sua loja e nada funciona? E agora com a Queta tá achando que só vai trocar 6 por meia dúzia, né? Então presta atenção. Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta que traz o cliente para o seu delivery direto, aumenta a recorrência de forma automática e ainda custa menos que um cafezinho por dia. E o melhor, se você usar a ferramenta da forma correta, você vai criar um efeito bola de neve, trazendo cada vez mais clientes para você e não para o marketplace. Se você é novo por aqui, eu sou o Felipe Araújo, empresário do ramo de alimentação há mais de 7 anos, e o meu objetivo aqui é te mostrar tudo que eu encontro por aí para fazer o seu negócio crescer de forma prática e inteligente. A estratégia dos marketplaces é clara. Primeiro, eles chegam dando muito desconto e subsídio. Depois é hora de faturar e todos, clientes, restaurantes, entregadores, pagam essa conta. Eu vivo dizendo que o marketplace tem que ser uma vitrine para o seu restaurante. Você vai fazer a sua primeira venda lá dentro e o seu objetivo é capturar esse cliente para o seu canal direto de vendas. O Ouvimos Você é uma ferramenta de avaliação que o seu cliente vai fazer da sua empresa. Só que tem várias estratégias que você pode aplicar direto com essas avaliações. Então vamos aqui para a tela que eu vou te mostrar um pouco mais. A ferramenta funciona da seguinte forma: o seu cliente ele vai primeiro acessar essa ferramenta por algum canal, o canal que você queira. Então eu vou dar o exemplo aqui que a minha empresa faz e vou falando com você outras possibilidades. A nossa empresa é só delivery, tá? E aí, o que que nós fazemos? Nós imprimimos um panfleto, né, com um QR Code e mandamos em todos os pedidos que é dos marketplaces para o cliente fazer essa avaliação. A gente coloca uma frasezinha ali bem sugestiva para o cara escanear o QR Code. Mais na frente eu vou mostrar como que a gente faz isso. E escaneando esse QR Code, ele vai primeiro inserir os dados dele. E quais são esses dados? É nome, telefone e e-mail do cliente. Você pode configurar colocando outras coisas também, mas esses três já está de excelente tamanho. Logo na sequência, o cliente dá o feedback daquilo que você pediu. Então você, dentro da plataforma, vai criar uma avaliação que será respondida pelo seu cliente. Você pode colocar perguntas em formatos de estrelas, que ele pode responder dando de 1 a 5 estrelas, ou pode colocar perguntas abertas também. Vai ficar a seu critério. E aí você define se quer avaliar, por exemplo, o produto, se quer avaliar o atendimento, se quer avaliar o entregador e por aí vai. Logo na sequência, ele vai girar uma roleta para concorrer a um prêmio no seu restaurante. E é aqui que a plataforma começa a fazer sentido. Ele resgata esse prêmio em um novo pedido. Claro, você não vai dar um prêmio para ele do nada, né? Você vai, por exemplo, no meu caso, a gente vende hambúrgueres, é uma hamburgueria. Então eu vou dar para ele de brinde, não é um hambúrguer. Eu vou dar para ele uma porção de batata, eu vou dar uma sobremesa, eu vou dar um percentual de desconto no próximo pedido. A intenção com esse prêmio é que ele volte a comprar, ele precisa de voltar a comprar para resgatar o prêmio, beleza? Então essa basicamente é a dinâmica que o seu cliente vai fazer. É bem simplesinho, tá? E isso aqui, ele funciona como um jogo para o seu cliente. Lá no final ele vai girar uma roleta, então o cara quer girar a roleta para ganhar o prêmio no final. Parece que é bem simples o processo todo, mas existe uma riqueza muito grande por trás dessa avaliação que o seu cliente está fazendo. E aí você vai acompanhar aqui comigo as principais estratégias que você pode bolar somente com essa jornada
feita pelo seu cliente. Essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo para reduzir a dependência do seu restaurante, da 99, da Rappi, do iFood ou mesmo da Queta que está chegando por aí. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like aqui que ele me ajuda muito e já se inscreve no canal para você acompanhar essa sequência de vídeos. O primeiro ponto que você vai explorar dessa avaliação é que você está criando um meio de incentivar a recompra do seu cliente. Você está oferecendo um desconto para ele comprar uma próxima vez, tá? E claro, você vai aproveitar aqui que esse desconto, esse pedido, próximo pedido dele, ele vai fazer no seu canal direto. Você não vai dar esse desconto para ele pedir no iFood de novo. E aí você vai aproveitar que você está tendo um desconto expressivo, você está aumentando muito a sua margem de lucro, porque aqui você não vai pagar a comissão mais, né? Então, o primeiro pedido você está praticamente fazendo essa troca. Você está dando a oportunidade do cliente conhecer o seu canal direto de vendas, que muitas vezes ele nem vai conhecer. Então, você já faz isso, já dá um brinde de incentivo e para você, na pior das hipóteses, vai sair elas por elas, porque você não vai pagar a comissão do aplicativo. E aí, você já foca aqui no seu canal, tá? Isso aqui é extremamente importante. Outra coisa que você, se você atende, por exemplo, no salão, você tem salão e delivery, você pode colocar, transitar com esses clientes. Então, você pode mandar um folder para o cara avaliar e consumir esse pedido somente no seu salão. Ou o contrário, se você quiser, por exemplo, fomentar o seu delivery, você pode pegar, pedir a galera do salão para avaliar e dar o cupom para o cara pedir somente no delivery. É você que vai definir as regras desse uso de cupom. E aí as regras você vai adaptar conforme a estratégia que você quer implementar, beleza? O próximo ponto aqui importante na sua estratégia é que a cultura de feedback ela vai melhorar muito pontos como qualidade, atendimento ou qualquer outra coisa que você queira monitorar de forma verdadeira. Então, isso tem um processo de cuidado envolvido com o seu cliente. Você está solicitando ele um feedback. Desse feedback, existem relatórios dentro da plataforma do Ouvimos Você, que você pode analisar qual é o percentual ali de satisfação do seu cliente em relação àqueles critérios que você colocou. Então, como é que está o atendimento do meu garçom? Como é que está os pratos do meu restaurante? Como é que está o ambiente? E várias outras coisas. Então você vai ter uma avaliação verdadeira desses critérios, tá? Isso ajuda muito a gente crescer como empresa e demonstra para o seu cliente que você realmente dá valor para a opinião e para o que ele está dizendo. E por último, e eu deixei o mais importante aqui por último, é que você vai formar a base de clientes através dessa plataforma. Você vai ter o tempo todo clientes inserindo os dados deles lá para você. E essa base aqui, essa formação de base de clientes, é o que vai fazer você reduzir a dependência do marketplace. É aqui que você vai ter uma base de clientes para, quando você tiver uma queda de faturamento, fazer uma campanha. Se você tem ali dias da semana específicos que você fatura menos, você coloca uma promoção naqueles dias e divulga para esses clientes. É aqui que você tira a sua dependência. E aí existem formas de acelerar os efeitos dessa ferramenta. Você vai precisar basicamente de 3 pontos aqui específicos para que ela gere muito resultado. O primeiro é o seguinte: a gente vai ter a ferramenta, ela vai funcionar com volume de pessoas lá dentro. Então, quanto mais pessoas avaliando o seu restaurante através dessa ferramenta, melhor. Mais a sua recorrência vai aumentar e mais o seu índice de compra vai aumentar e mais base de clientes você vai ter. Então, para ter mais avaliações dentro da plataforma,
você tem que incentivar o seu cliente a usar a plataforma. Eu falei que a gente manda aqui um panfleto com um QR Code para o cliente escanear, e a gente coloca esse panfleto em cima, literalmente em cima do pedido. Então, de forma que a primeira coisa que ele vai pegar vai ser o panfleto. E não é um panfleto qualquer. Não sei se você sabe, ou se eu já falei aqui no canal, mas a minha hamburgueria é uma hamburgueria viking. E a gente tem muito a pegada, a comunicação de falar que a gente está matando a fome. Né? Nesse panfleto, a gente escreve basicamente assim: a morte da sua fome deixou uma herança para você. E só o QR Code, mais nada. Ou seja, aqui eu já estou pegando um gatilho, dando uma zoada na questão da morte da fome dele, que nós acabamos de matar a fome, e estou pegando uma questão, um gatilhozinho no brinde, no grátis. Eu estou dizendo que a fome deixou uma herança, ou seja, tem uma herança que ele vai conquistar ali escaneando o QR Code, tá? Então, talvez a criação de um storytelling aqui, ó, para esse cara te avaliar, para esse cara escanear o QR Code, seja muito interessante e aumente muito a sua conversão, tá? Se você fizer isso no salão, oriente todos os seus garçons a pedir o cara para avaliar, a usar essa comunicação de que ele vai ganhar um brinde, ele tem algo a ganhar fazendo aquela avaliação. Amarre a sua comunicação da loja. Eu não sei qual sistema que você usa. Inclusive, eu uso um sistema muito bom, que é o sistema da Saipos. Eu vou deixar aqui um videozinho aqui no izinho para você conferir mais sobre esse sistema. No sistema da Saipos, você tem o envio automático de mensagens para os clientes do iFood. Então, ou seja, dependendo da minha etapa ali de produção, eu coloco para a Saipos enviar uma mensagem automaticamente para o meu cliente. Então, o que eu faço? Assim que o pedido sai da loja, na hora que eu envio o pedido com o meu entregador, isso é uma mudança de status do pedido. E aí nós configuramos o sistema para enviar uma mensagem assim, ó: mandamos um QR Code dentro da embalagem, escaneie para ganhar um brinde. Então, ou seja, antes mesmo do pedido chegar, eu já estou comunicando a esse cliente que lá dentro vai ter um panfleto e que ele escaneando o QR Code que está lá, ele vai ganhar um prêmio. E aí fica, depois que a gente fez isso, aumentou assim muito o número de avaliações dentro da plataforma. Beleza? Então, cria aí alguma coisa que você consiga aumentar o número de avaliações dentro da plataforma. A próxima etapa, a próxima parte que vai fazer você ter um uso muito mais eficiente da plataforma é aumentando a recompra. Então, ou seja, ouvimos você, depois que o cliente faz essa avaliação, ele vai receber o cupom dele, ele vai girar a roleta, vai receber o prêmio lá na hora, ele vai saber qual é o prêmio, só que o cupom ele recebe por e-mail. Então isso tudo acontece de forma automática. Só que muitas vezes os clientes não veem os e-mails. E aí você pode incluir uma outra forma de avisar esse cliente que ele tem um cupom de desconto para usar com você. Por exemplo, nós usamos o ManyChat na nossa comunicação com o cliente. E a gente faz disparos lá de mensagens através do ManyChat. Eu pego o meu banco de dados, então, do Ouvimos Você, a gente consegue baixar um CSV, eu incluo lá no ManyChat e faço um disparo para todos esses clientes, informando que ele tem um cupom e qual é a validade desse cupom. Isso aumenta também muito o índice de recompra, porque eu estou avisando o cara de novo: olha, esquece não que você tem um cupom aqui com a gente para você usar. Você pode fazer isso tanto usando uma forma automatizada de envio de mensagens no WhatsApp, por exemplo, ou você pode fazer no manual ali mesmo, dependendo do seu volume de clientes, para você não ter um custo adicional. E por último, mas não menos importante, uma forma de potencializar a ferramenta é mostrando mais valor para o seu cliente. Ou seja, quando ele responder à avaliação, crie critérios para que você dê uma resposta para esse cliente. Então, por exemplo, se você tiver uma reclamação dentro desse feedback, responda ao cliente, fala que você vai verificar o que aconteceu, dá um retorno para ele. E da mesma forma,
Se você tiver uma avaliação surpreendente, vai lá, agradece o cara, fala: "Não, muito obrigado, a gente ficou muito feliz", passa isso para sua equipe. Então, ou seja, mostra para o cliente que aquela atitude que ele teve de responder, de te dar o feedback, você vê valor naquilo. Isso vai aumentar os laços do cliente com a sua empresa. E, principalmente, quando você usa um canal como esse de avaliação, isso evita com que esse cara avalie em plataformas públicas, como o Google e como o iFood. Ele reclama aqui dentro da plataforma primeiro, mas você tem que ficar ligado que se você não responder, eventualmente ele vai te esculhambar lá no Google, no iFood e às vezes pior ainda. Então agora vamos lá para a gente conhecer essa ferramenta na prática. Eu vou abrir aqui ó, outra página, deixa eu só configurar um pouquinho aqui a nossa tela, vou ficar menorzinho para a gente ver melhor aqui como é que funciona. Então olha só, assim que eu faço o login do Ouvimos Você, ele vai me jogar nessa tela aqui, tá? Aqui você tem a avaliação dos clientes, tá? Eu estou suprimindo os dados deles aqui. Nessa partezinha aqui de cima, tá? O nome do cliente, os dados dele, né? Data da avaliação, o horário da avaliação, o nome, você está vendo aqui embaralhado, o telefone dele e o e-mail, tá? Logo aqui na parte de baixo eu posso colocar aqui também o bairro. Lembra que eu falei que você pode configurar da forma que você quiser? Aqui a gente usa o bairro também para definir um pouco melhor onde os clientes estão comprando com a gente, tá? Mas isso aqui não é necessário, você pode colocar ou não, ou você pode, enfim, ficar sem isso aqui. Então, quais são os pontos que a gente avalia? Eu peço o cliente para avaliar o meu atendimento, dando de 1 a 5 estrelas, o produto e a minha entrega, beleza? Aqui embaixo, o Ouvinhos Você traz o índice de NPS, que isso aqui é nativo, você não consegue alterar, tá? Que é muito bom também. E ele pode me mandar uma mensagem. E aí ele pode pôr um comentário aqui ou não. Logo abaixo vem a origem, então, ou seja, você pode colocar o Ouvinhos Você em várias plataformas diferentes, divulgar através de link, de QR Code, você pode colocar no seu site através de API, enfim, você pode colocar em vários locais diferentes, tá? Logo abaixo eu faço duas outras perguntas para ele. Primeiro é o que que fez, qual foi o motivo que fez ele comprar na Asgard Burger hoje. E aqui vem uma pergunta que é se ele escaneou o QR Code, no momento que ele escaneou o QR Code, se ele fez um pedido nas últimas 24 horas, porque essa é uma condição para eu dar a promoção para ele ou não. Se tiver mais de 24 horas do pedido dele, o cupom fica inválido, beleza? Isso eu faço de forma manual. O sistema não é configurado dessa forma, porque às vezes vem um cliente espertinho ali e deixa os panfletos guardados e escaneia o QR Code daqui a 1 semana, 2 semanas e ganha o cupom grátis, né? Para isso não acontecer. Então, como que funciona o sistema de configuração? É bem simplesinho, tá? Nós vamos vir aqui, ó. Primeiro, você consegue configurar as recompensas. Então, eu posso criar recompensas novas, né? Aqui tá, ó, as recompensas que já existem. Então não foi, na hora que ele girar, na hora que seu cliente girar a roleta, você pode colocar essas opções aqui, ó. Na hora de você criar essa recompensa, você vai colocar aqui, ó, o nome que vai aparecer para o cliente. Se você quer que um cupom seja gerado, então, ou seja, se tiver alguma recompensa que, por exemplo, não foi dessa vez, não existe um cupom relacionado a isso, né? Então você vai colocar aqui não gerar. E aqui embaixo você configura se isso é uma recompensa boa ou não, tá? Você pode colocar uma imagem aqui também sobre esse brinde, né? Aqui você pode desativar a recompensa. E o bom aqui é o seguinte, além de criar a recompensa, você pode configurar quanto que essa recompensa será dada para o seu cliente. Você pode configurar a probabilidade dessa recompensa cair na roleta dele lá. Você pode colocar 0, mas aí assim, né, não tem muita efetividade. O seu objetivo final
nessa história toda é converter o cliente para seu delivery direto. Então, se você não der nenhum cupom para ele, ele não vai comprar de novo e muito menos ele vai conhecer o seu delivery. Então, olha só, o seu delivery direto, né? Então, para configurar, você vem aqui, ó, nas recompensas, grupos de lojas. Então, todas aquelas recompensas que você colocou lá, você vai direcionar para uma loja, né? Pode parecer assim meio loucura, né? Ah, eu tenho uma loja só, mas eu tenho que configurar. É assim que o sistema é feito, tá? Para um caso você ter a possibilidade também de dar recompensas diferentes para lojas diferentes, beleza? Como aqui eu tenho uma só, vai ser uma única mesmo, mas ele tem que ser configurado da mesma forma. Então, ó, eu venho aqui, dou um nome para esse grupo de recompensas. Então, aqui você poderia colocar o nome da loja, por exemplo. Ou você poderia, por exemplo, às vezes você quer fazer um grupo de recompensas diferentes para cada época do ano, ou cada mês você usa uma recompensa diferente. Enfim, você pode usar estratégias diferentes aqui também. E aí você coloca aqui em qual loja ela vai se aplicar. Eu vou no avançar. Aqui vai aparecer todas as recompensas que eu tenho. Aqui eu vou desmarcar ou marcar, conforme eu quero que essa recompensa seja aplicada para esse grupo. E no próximo eu defino a probabilidade dessa recompensa cair na roleta quando o meu cliente girar a roleta. Então, olha só, no meu caso aqui, eu tenho uma opção que não foi dessa vez, que é a opção que o cara não ganha nada. Eu deixo ela zerada, tá vendo? Por que eu deixo ela zerada? Porque eu quero que o cliente seja recompensado. Porque ele vai pegar esse cupom só no meu atendimento direto. Então ele vai conhecer o meu atendimento direto. Eu vou ganhar porque ele não vai pagar comissão nenhuma. Então, efetivamente, só dele pedir no meu delivery direto com esse desconto, eu já ganho mais em questão de margem do que se o cara continuasse pedindo no iFood comigo. E aí, além da probabilidade, você pode colocar um limite aqui por mês ainda. Ah, eu quero que esse aqui só tenha 50 cupons, por exemplo, ou 10 cupons, ou 5 cupons, enfim. Você pode definir aqui também o limite. E aí você coloca um salvar aqui e ele pronto já está tudo configurado. Depois das avaliações, você vai ter aqui na barra lateral um histórico dessas avaliações e aqui vem os indicadores que você definiu lá como pergunta. Então, olha só, aqui eu consigo ver qual é a nota, né, em determinado tempo. Aqui ele está puxando um pouquinho mais de um mês e aí eu consigo avaliar o desempenho do meu atendimento. Olha só, está com nota 4,98, a entrega e o produto. E aqui ele aparece também um radarzinho para te mostrando aqui qual é o ponto que você tem que melhorar mais e tudo. Da mesma forma, aqui embaixo ele já dá um gráfico com a avaliação de forma geral, então analisando todos os critérios que você colocou. Tem também aqui quantidade de avaliações com 5 estrelas, a voz dos clientes, então, ou seja, o que os caras estão dentro da avaliação. Vamos supor que se o cara me avaliar com a estrela número 2 em produto, ele obrigatoriamente tem que colocar um motivo, e aí eu posso criar motivos para ele. Então, por exemplo, aqui na questão do produto, alguém marcou que o ponto da carne não foi legal. Mais ou menos funciona como uma avaliação do iFood, né? Se você coloca uma nota ruim ali, você tem que pôr a motivação. E ele mostra também o índice de NPS e mostra a quantidade de clientes promotores, clientes neutros e detratores que a sua loja tem, certo? Avançando dentro da plataforma, a gente entra em comparativos. Aqui você vai comparar uma filial com a outra, caso você tenha filiais cadastradas dentro da plataforma, tá? Já as perguntas, aqui é onde você coloca, você vai ver a resposta de todas as perguntas que você colocou. Nessa parte aqui de cima, no histórico, ele te dá só as avaliações com estrelas, tá? Que é as avaliações, as perguntas fechadas. Aqui no Perguntas Avançadas, ele te mostra as perguntas abertas. Então, eu pergunto aqui, ó, qual foi o maior motivo que te fez comprar na Asgard Burger hoje? E aí, na parte de baixo,
ele tem as respostas, ó. Taxa grátis, marca ou conceito, confiança ou credibilidade da empresa, tempo de entrega, qualidade dos produtos, indicação de alguém ou boas avaliações. Essa pergunta você cria da forma que você bem quiser, beleza? Seguindo aqui, a gente tem agora os clientes, tá? Ele não vai mostrar aqui para a gente os dados dos clientes, mas você vai conseguir baixar isso, selecionando aqui o tempo que você quer, né? A vigência aqui, a data em que foi feitas as avaliações, e aí ele te envia um relatório por e-mail, tá? No CSV, você vai conseguir pegar esses dados e colocar em qualquer outro lugar. Por exemplo, se a gente marca aqui, ele vai mandar, ó, a solicitação foi realizada com sucesso, dentro de alguns instantes você receberá a planilha por e-mail, aguarde. Então, ok, ele parece os dados aqui do seu pedido de relatório. Agora, a nuvem de palavras é para você saber o que mais está sendo comentado dentro das avaliações. Então, ó, a galera está falando aqui sobre experiência, sobre maravilhoso, produtos, gostoso, delicioso, adorei, perfeito, parabéns, hambúrguer, bom, qualidade, saboroso, carne, embalagem e por aí vai. Então aqui você tem uma nuvem com as palavras mais ditas nos comentários que os clientes fizeram. Aqui você vai fazer o acompanhamento dos vouchers. Então aqui também aparece alguns dados dos clientes, beleza? E aqui são todos os vouchers emitidos. Você pode baixar isso aqui também por CSV em Excel ou pode printar essa tela aqui de baixo. Aqui é um local para você validar o voucher. Então, se por exemplo você pedir o cliente, você mandar o QR Code para ele avaliar no delivery e pedir esse cara para usar o cupom somente no seu salão, você pode dar acesso ao seu garçom, por exemplo. O cliente, na hora que ele chegar na mesa, ele vai dizer que tem um voucher, e aí esse voucher tem um código, ele vai jogar esse código aqui no verificar, e aperta verificar, ele vai mostrar se o voucher existe e se ele está dentro da validade. Seguindo aqui no nosso menu, nós vamos agora para a parte de configurações. É aqui que você vai configurar as perguntas fechadas, então, ou seja, eu vou pedir para o cara avaliar o meu atendimento. Essas são as 3 perguntas que eu tenho, ó. Atendimento, produto e entrega. Aqui ele vai avaliar com a estrela de 1 a 5. E caso você vem nessezinho aqui, ó, essas opções vão aparecer apenas quando o usuário der 3 estrelas ou menos. Então, ou seja, se ele der 3 estrelas para baixo, vai aparecer as opções aqui para ele marcar ó, o que aconteceu. E aí você pode configurar assim, uns problemas comuns para você ter melhores dados. E aí pode colocar aqui no atendimento, por exemplo, ó, não fui atendido, atendente mal educado ou grosseiro, o modo de pedir é confuso, ou não consegui atendimento quando precisei. E aqui você pode colocar outras opções. Ó. Você pode fazer uma nova pergunta, e aqui você pode pôr quantas perguntas você quiser. Só que, claro, né, você está pedindo feedback para o cliente. Se você encher essa pergunta aqui, fazer um formulário com várias perguntas, a tendência é que ele vai responder cada vez menos, né? Quanto mais perguntas, menor vai ser a quantidade de respostas que você vai ter. Então tem que ser uma coisa bem simples e bem rápida. Na sequência aqui, ó, nas configurações, a gente vai para as perguntas avançadas. Ela funciona da mesma forma. Para criar a pergunta, ó, você vai vir aqui em nova pergunta, você coloca o que você quer, qual que é a pergunta que vai ser feita para o cliente. Se você quer algum ícone, tem alguns aqui. E o tipo de pergunta, se é um similar a NPS, se é uma pergunta vertical, se é uma pergunta horizontal, ou se é uma caixa de seleção que o cliente vai precisar de marcar. Quer ver? Deixa eu fazer um teste aqui, ó, e vou colocar caixa de seleção. Assim que eu crio a pergunta, ó, ele já jogou aqui para mim o teste, e aqui eu vou colocar as opções que o cliente vai responder. Então, por exemplo, ó, teste número 1, teste número 2 e por aí vai. Então, por exemplo, como foi o atendimento? Como você avalia o atendimento do cliente? Você pode colocar aqui bom, regular, ruim, ou como foi a entrega para você? Bom, regular, ruim, enfim.
várias outras coisas. É claro que esse formato de pergunta, ele fica muito melhor definido quando você pede o cliente para avaliar de 1 a 5 estrelas, que aí já é um tipo de avaliação padrão, né. Mas aqui é para coisas que realmente você quer entender um pouco melhor determinada situação. Eu uso mesmo, para perguntar o que que fez o cliente comprar com a gente, daquela vez. Isso para entender de onde que esse cara está vindo, qual que é a importância que ele está dando, assim, o que que ele está analisando na hora de fazer o pedido, né. Então isso aqui para a gente é bem interessante. Continuando nas configurações, agora eu vou configurar os estabelecimentos. Então eu posso colocar aqui, ó, os meus estabelecimentos. Na verdade eu só tenho uma loja, esse é um contrato antigo que a gente tinha, que foi cancelado, depois nós fizemos outro. E existe uma forma de você fazer isso aqui para vários estabelecimentos, né, solicitar essa pesquisa em várias unidades diferentes usando uma assinatura só. Claro que você vai ter um pouco mais de dificuldade de analisar os dados. Essa separação aqui, e aí você vai ter que ver o que, que os caras lá do Ouvimos Você vão te oferecer em questão de valores, né, para configurar isso aqui, um acesso para cada unidade. Mas o que você pode fazer é incluir aqui nas perguntas. Então, a primeira pergunta que você marca aqui, ó, ou melhor, né, nas perguntas avançadas, você pode colocar aqui, ó, de qual unidade, né? Você colocaria assim, ó, qual unidade você foi atendido, ou em qual unidade você fez o seu pedido. E aí você colocaria aqui nas opções a unidade para o cara marcar. Aí, assim, você não teria toda a clareza de dados que você tem se tiver configurado aqui os estabelecimentos, né? Provavelmente aqui o seu comparativo ele não vai funcionar, né? Como vai ficar como existe o meu aqui, porque ele vai entender que você só tem um estabelecimento, mas é uma forma de você criar um filtro dentro das perguntas e continuar pagando somente uma mensalidade. Vamos finalizar aqui as configurações agora, ó. Lá no cadastrar feedback, você consegue incluir uma avaliação aqui para o seu cliente, tá? Então vamos supor que esse cara fez uma avaliação lá e você quer registrar. Você consegue incluir por aqui, certo? Então olha só, em questão de meia hora você configura o sistema todinho. Nós demos conta de ver a ferramenta toda aqui e ela vai ter um poder gigante para te auxiliar de forma automática, de forma simplificada nessa conversão de clientes do marketplace para o seu delivery próprio. E então, quanto custa esta bagatela? Qual é a bagatela que nós vamos aplicar aqui para a nossa loja? Para nossa loja, ela tem um valor específico, tá? O Ouvimos Você ele negocia o preço com os clientes. Eu vou revelar aqui para você quanto que a gente paga, mas você vai ter que negociar com a plataforma. Com certeza o preço não vai ser muito diferente disso aqui, olha. Nós pagamos 119 por mês. Galera, é R$ 4 por dia para você ter uma ferramenta que vai automatizar o processo de transformar clientes do marketplace em clientes de fato da sua empresa, tá? E eu sei o quanto que já estamos aí na estrada há 7 anos, eu sei o quanto que é cansativo esse processo, né? O marketplace ele tem um marketing enorme, gigante, pô, os caras têm comercial na novela das 9, tem campanha no Big Brother e por aí vai. Os caras fazem muita força para atrair o cliente para a loja deles. Só que é o nosso papel fazer força também para atrair os clientes para a nossa loja, porque a base de dados, os contatos desses clientes são extremamente importantes para você não ficar dependente desses caras. Então, R$ 119 por mês é muito tranquilo para você ter tudo o que essa ferramenta pode oferecer. E claro, quanto mais você envolver as pessoas nesse processo, quanto mais você mostrar para o cliente que é importante ele fazer essa avaliação, mais gente você vai ter entrando aqui no circuito, mais dados você vai coletar, mais dados você vai ter para aproveitar
no futuro. E para você não se preocupar em ficar procurando nada, eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você solicitar o orçamento com o Ouvimos Você e também todos os outros links que eu mencionar nesse vídeo. Vale lembrar uma coisa importante: ao pegar qualquer dado de cliente, o seu restaurante tem que atender os requisitos, tem que atender o que determina a LGPD. Toma cuidado com isso, para você não dar com os burros na água, tá? Inclusive lá dentro da plataforma, o cliente já marca se ele quer ser informado sobre alguma promoção ou alguma coisa assim, quando ele dá os dados dele para o seu restaurante. Claro, tem N formas de você tratar isso aqui. A própria divulgação do cupom de desconto já é um retorno que você está dando para ele, que foi acionado pela própria plataforma, ou seja, você não está fazendo efetivamente uma campanha de marketing, você está devolvendo para ele só uma solicitação que ele mesmo fez dentro da plataforma, mas que no final das contas já vai dar resultado para o seu restaurante e já vai informar para esse cliente que existe um canal de venda direto do meu restaurante e você pode pedir por lá. As ideias para aproveitar melhor os recursos dessa ferramenta são inúmeras. Você pode, por exemplo, fazer uma campanha entre os seus motocas aí para pedir o cara para fazer a avaliação. Então imagina assim, o seu motoca chega lá no cliente e fala assim: olha, tem um QR Code aí dentro que você vai dar um feedback para nós e receber um prêmio no final. E aí você coloca meu nome, que eu também vou concorrer a um prêmio. E aí lá dentro do Ouvimos Você, você pode colocar assim, qual foi o motoboy que te atendeu. E aí você vê assim, primeiro qual que motoca que vai ter maior eficiência, dá um prêmio para esse motoca também, para ele se sentir valorizado e fazer parte do processo. E agora, se você não tem motoca direto na sua loja, talvez você está perdendo uma grana, hein? Vou deixar um vídeo aqui para você entender a diferença real entre entrega do iFood e entrega do seu restaurante.